como documentarista, durante muito tempo, eu entrava na casa de uma pessoa para entrevistar, eu queria botar o cara sempre no lugar que ele lê, que ele come, alguma coisa que ele faz na rotina do dia a dia, que era para não mexer com ele, porque a presença dos equipamentos é muito chato. Com o tempo, eu fui mudando. Eu acho que quanto mais eu tirar o meu personagem do sossego, da tranquilidade, mais eu me arrisco que aconteça alguma coisa que eu não sei o que é. Entendi. Entendeu? Putz, então a gente já tá começando errado. Não. Eu comecei justo no seu espaço de trabalho. Você se define muito como fotógrafo. Sim. O que isso quer dizer? É um pensamento e uma relação mais forte com esse enquadramento e com essa coisa, enfim, com a imagem estática do que um movimento? Fiquei pirando nisso, de por que essa definição. Eu acho... tudo é um modo de ver. Uma coisa é você olhar o objeto a olho nu. Outra coisa é olhar o objeto fotografando, filmando, gravando, o que seja. Então, a minha relação com o objeto, ela é muito forte no sentido em que a imagem das coisas, digamos assim, quando a perspectiva renascentista, através dessas câmeras, se impõe enquanto captação de objeto, você está lidando com a representação. Então, se eu estou dirigindo um ator, se eu estou iluminando um ator, ou se eu estou fotografando uma pessoa ou alguma coisa na rua, eu estou lidando com a representação sempre. Eu quase que diria que eu vivo num mundo que não é este. É o mundo da representação. Isso aqui, eu fotógrafo. Filme do Rui Guerra. Isso é uma cidade cenográfica, só para você se situar, isso é uma igreja, aqui são as casas. Tem um hotel aqui. Tem já... E isso são as trajetórias dos personagens. Toda a questão conflituosa entre um e outro e tal. E essas coisas que você está vendo aqui são torres de 8 e 10 metros de altura com refletores, porque esse filme se passa à noite e chove a noite toda. Então, para onde o personagem estivesse indo, eu tinha sempre uma área de contraluz para poder ter a chuva. Porque chuva não existe sem contraluz. Então, isso foi feito um estudo, porque isso custou dinheiro, foi caro e tal. Normal. Colocação das torres segundo suas trajetórias, a trajetória dos personagens. E aqui era o rio de onde a gente tirava água para jogar na cidade cenográfica. E aqui, gente? Tô achando que você tem uma coisa de artista... Não, é o seguinte... Animal aqui, hein? Eu levei... Nossa, cavalete, ó. Não, mas isso aqui eu deixei aqui... Eu na verdade, eu levei meu ateliê para a Serra. Um ateliê? Então você tem um ateliê formal, de você falou, desenho não, só um pouquinho. Não é para mostrar. Mas porque é simplesmente... Tá vendo aquilo ali? Tá vendo aquilo ali? Isso aqui? Esse objeto aqui? Esse objeto lá no sítio tem 2,25 metros de altura e é de concreto. Isso aqui é uma maquete que eu faço de madeira, igual tá lá, entendeu? Porque se eu... Olha só, eu fotografo, eu dirijo o filme, eu estou no contraluz para vocês, né? Eu fotografo, dirijo o filme. Dirige a gente. Dirijo televisão, faço televisão, sou fotógrafo. Se eu for dizer que eu sou escultor, é muita pretensão. Eu morro de medo dessas coisas. O problema, Gisele, com toda sinceridade, eu descobri a relação de construção no espaço a partir do objeto. Essa coisa, como volume, concreto, né? Uma coisa que dá para pegar. Isso. Que é uma viagem Isso me rendeu muita coisa, porque quando você volta para iluminar uma cena, quando você volta para dirigir uma cena, você esqueceu um pouco daquilo que você se previne. Porque tem um problema de errar, não é? A gente está sempre preocupado, mas o bom é errar. Um pouco essa coisa, essa segurança e da experiência, não, experiência essa coisa... Você voltou com frescor.
para Por quê? aquilo? Porque a tua cabeça começou a pensar tridimensionalmente no objeto. Eu não estava pensando em outra coisa, a não ser ocupar aquele espaço e uma relação com a própria natureza. Então, é pelo mesmo motivo que eu desenho, que eu pinto, que eu estudo desenho, porque para sair um pouco da realidade, dessa perspectiva aqui, entendeu? Dessa coisa ótica que determina uma série de coisas, assim. Eu diria que é como se você tentasse descondicionar o olhar, entendeu? A Lua, no período mais daqui para frente, né? Ela vai voltando para cá. Essa época do ano eu não vejo, ela fica meio escondidinha assim atrás dos prédios aqui. Mas aqui uns 2 meses ela começa a nascer nessa região. E o sol também. Aqui é muito legal para ver a chuva. É que você falou que você vê a chuva chegando, né? Chegando. E eu sei se a ponte, a cabeceira da pista está ali. Eu sei se a ponte aérea não está fechada só de olhar. O que uma boa imagem tem que ter? Consegue dizer isso em palavras? O que você busca numa imagem? O ator, eu quando estou trabalhando com ator, eu sempre procuro buscar nele aquilo que ele está escondendo de mim e de si próprio. A imagem, ela atinge quando ela não se revela. A imagem precisa deixar mistérios. A imagem tem que não se completar na sua plenitude. A distância que existe entre o que eu vejo e o que eu deduzo, existe uma suposta poesia. E é isso que me interessa. Filme de cinema. Você começou a pegar esses depoimentos por uma vontade pessoal, Walter, e aí depois isso virou um filme? Ou sempre a ideia foi fazer um filme? Não, assim, a ideia dos filmes de cinema é que depois que eu estava fazendo, sei lá, depois que eu descambei de 40 filmes fotografados por mim, começou a me chamar a atenção o empenho que uma equipe, através do diretor, tem na realização de um plano. Eu tenho um problema com um plano. Eu tenho uma obsessão. Se o plano estiver errado ou se o plano não estiver no lugar certo, desmonta. É como a arquitetura, que você não vê o que está segurando a arquitetura. A arquitetura está por dentro. Então, o plano, para mim, é uma coisa que colocar uma câmera para fazer uma determinada captação de uma imagem é uma bandeira que você conquista. É um lugar que você diz, ela não pode estar em outro lugar, só pode estar ali. Entende? Acho que nesse momento algumas pessoas estão nervosas, mas, vamos seguir tranquilamente. Por que as pessoas estão nervosas? Porque você falou isso agora e temos 3 bandeiras fincadas ali que devem estar pensando assim, estou no lugar certo ou não? Meu Deus, que plano temos? Eu não arrisco a dizer que está certíssimo. Uma coisa assim, tá tranquila. Certíssimo. Mas seguimos. Então, E aí eu chegava para finalizar o filme na marcação de luz, quer dizer, terminar a cor do filme, né, o brilho do filme, as coisas igual, a tonalidade, o preto é muito escuro, muito claro, enfim. Porque a fotografia ela começa quando você filma. E aí eu sentia a falta daquele plano, que houve o empenho do diretor, desde quando começou comigo da primeira vez,
ou na hora de fazer, ou na hora que aquele plano conquistou o direito dele de ser realizado, e eu olhava para o filme e não tinha o plano. Eu comecei a conversar com os diretores sobre isso. Belatar, Ken Loach, Vadja, fui ouvi-los sobre a questão do plano. Mas a ideia interessante que eu não consegui fazer era eu levar esse filme até onde eu aguentasse fisicamente e do ponto de vista do recurso. E alguém como eu que gosta, continuasse. Você consegue se desligar das câmeras? Não. Você fica se coçando, falando assim, meu Deus do céu, acho que o enquadramento tá totalmente errado. Fica? Vocês vão me falar no meu ouvido? Não. Tá achando que tá tudo bem? Eu acho que sim. Vou te imitar, perguntar pra que serve o cinema. Eita! Engraçado, né? E eu que fazia essa pergunta, né? Eu acho que o cinema serve para encher as consciências de sonhos. Acho que o cinema serve para você sair da realidade, embora a coisa mais rica do cinema seja quando ele não fala a verdade. Eu acho que o ritual do cinema, que não existe mais, da cortina se abrindo, a luz se apagando tenuamente. E tinha até cinema que fazia dum, dum. Isso essa equipe aqui nunca viu, só quem viu foi eu. Eu acho que esse ritual de passagem do cinema, eu acho que o cinema ele serve porque ele nunca vai morrer, né? O cinema é uma coisa que vai resistir, independente da máquina que está projetando aquela imagem, o tipo de máquina e tal, mas a caverna de Platão vai existir sempre, existirá sempre. Se você faz isso no filme, é bosta. A fotografia do Walter Carvalho pontua a história recente do cinema nacional. Central do Brasil, Lavoura Arcaica, Madame Satã, Amarelo Manga. São filmes com uma fotografia cheia de personalidade, ousada e ao mesmo tempo sensível. Bem como imagino ser este diretor, que prefere ser chamado só de fotógrafo. Deixe que o tempo revele... Seu filme de cinema faz um mergulho profundo nesse universo mágico. Walter foi ouvir de outros mestres como Jazanke, Belatar e Asghar Farhadi por que eles faziam filmes. Acho que a fotografia do Walter é do jeito que é, porque por trás das decisões estéticas há reflexões assim, de quem acredita que uma imagem pode mudar muita coisa. Quer dizer que eu tenho experiência, não. Mas você, para conhecer... Graças ao Walter e seu Janela da Alma, passei a sentir orgulho da minha miopia de 5 graus. Me senti especial até, parte de um grupo seleto de privilegiados. Dá nervoso encontrar Walter Carvalho. Nervoso de ligar as câmeras, de editar a conversa. Se você não estiver atento, o acaso esbarra em você, bate em você e você não enxerga. Obrigada por isso, Walter. Obrigada por tudo isso. A maioria, grande, 99% dos diretores, e eu, como eu disse, porque eu também dirijo, acha que vai mudar o mundo com aquele filme. Acha que vai fazer uma coisa que ninguém fez. Ele diz coisas nesse dia porque ele quer que você faça, ele te chamou, ele quer te convencer, e a si próprio. Ele diz coisas que ele não vai dizer mais durante o filme. Porque começam os problemas de produção, de ator, de data, de dinheiro, de tudo. Todo o romantismo vai meio indo... Então a gente vai se embrutecendo. O filme, porque você começa a fazer o filme, daqui a pouco o filme está fazendo você. Então eu anoto nesse primeiro encontro preciosidades. Saber expor, saber fazer uma luz bonita, todo mundo sabe. O problema é você ser narrativo, você pegar o teu universo que diz respeito à luz, o quadro, etc., e devolver para aquele diretor o que faz parte do sonho dele.
e acrescentar ao sonho dele alguma coisa que ele não pensou. Essa é a grande dificuldade de um fotógrafo. E aí comecei a desenhar como é que eu ia fazer. E levei esses overlay, essas coisas assim, levei para o Rui, tá vendo? Eu comecei a pintar aqui o amarelo, que eu pintei aqui também, mas tem umas aqui que não tem. Olha, coisa forte. Eu comecei a pintar só onde teria luz. E levei para ele. Isso aqui estava fora do roteiro, isso aqui não estava aqui. Eu levei isso fora. Então, o roteiro de um filme, ele não diz qual é a fotografia, mas ele diz. Sabe como? Numa frase do Raduan, em palavras ditas pelo diretor. O Redemoinho, ele tem aqui, ó. Isso aqui, eu vou te falar uma coisa, esse filme aqui, ó. Anotações de um quarto de hotel. Tem um lugar, quando você está fazendo um filme fora da tua cidade, maravilhoso para pensar, que é a solidão do quarto de hotel. Porque você tem que descansar para o dia seguinte, e isso não é porque eu estou com a idade que eu estou. Desde que eu faço, eu sempre acho que o dia se tem uma espécie de batalha, né? Um dia, mas o outro... Então você tem que estar com todos os poros abertos e todos os sentidos aguçados, dispostos, disponíveis, fortalecidos, para poder perceber aquela onda que está em volta de você e de todos nós, da equipe. Então, esse filme eu levei as últimas consequências, a solidão do quarto do hotel. Os personagens são condenados no quadro em suas vidas. Condenados. Uns porque partiram, outros porque ficaram. A imagem precisa falar disso. Aqui, os opostos, né? O sentido oposto. Ou seja, esse é o cara que ficou, esse é o que saiu. O que saiu está olhando para dentro do quadro e o que ficou está olhando para fora do quadro no sentido oposto tudo dele. Então, para descobrir isso... Duas pessoas vistas por uma lente de mãos dadas estão mais perto do que aparentemente elas estão. Você não viu minha exposição em São Paulo, né? Ai, gente, vi sua exposição em São Paulo. Aliás, quero falar dela, tem uma coisa tão linda. Ela tá aqui? Ela que tá ali? Tem uma parte aí. Dela aí? Já tem outra parte que já foi. Ela foi... Mas ela tá aqui porque ela vai pra algum lugar daqui? Vai pra Recife. Ah, que demais. Nessa exposição, parte dela tá aqui atrás, retraço, você disse pra gente, se a gente apagasse as luzes ali da exposição, você imaginava que essas suas imagens, elas iriam conversar entre elas. Eu disse isso. Que conversa é essa? O que elas falam? Cada foto tem uma história. Não é à toa que se fala que um minuto... Um segundo, uma fração de segundo antes, ou uma fração de segundo depois, é o mesmo que nada. Ou seja, você não atingiu aquilo. Por isso eu acho que quando eu digo que se a gente, naquele dia da exposição, me vê essa ideia de que se eu apago, fica tudo escuro, como cada foto tem uma história, uma vai querer ouvir a história da outra. Ó, latinotipias. São as vitoriosas e resistentes, entendeu? Adoro que você põe título em tudo seu, né? As fotos não têm título. Não, eu sei, mas as pastas, essas sim. coisas, anotações em um quarto de hotel. Tua vitoriosas. cidade. Que linda.
Olha. Isso não é fotografia, isso é platinotipia. Isso é feito à luz do dia, não é laboratório. Né? Olha. Que demais. Eu quero ver se o Arte 1 não vai cobrir essa exposição. Olha isso. Não vamos, a gente já está cobrindo. Olha uma marmota do campo. Ó. Isso aqui não é um efeito de computador, isso é pincel. Sim, ó. A gente vê nas fotos, coisa mais linda. Demais. Mais de 20 anos trabalhando na perseguição dessas coisas, entendeu? E tem umas que eu faço assim, com o pincel, volto. Então tem mais área sem a ação da platina do que com a platina. Então quando a imagem se dá, você meio que completa. Esse aqui é o início desse momento aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não tem olha Ai, isso. Não ficou. Lindo. E eu acho, o pior é o seguinte, é que eu acho mais bonita as matrizes. Quer ver a matriz, não? Quero. Aqui... Vitoriosas. São as vitoriosas, são aquelas ali. Eu vou pegar da marmota do campo para você entender como... Eu acho muito bonito isso, tá vendo? Você não acha? Nossa. Fala que acha. Mais ou menos. Quando eu assisti A Janela da Alma, me deu um orgulho de ser míope. E eu tinha uma coisa com isso, uma raiva. Não, eu uso lente, às vezes óculos mesmo, não dá pra operar. E eu tenho 6 graus, 7 graus de miopia. E me deu Gente, saí do cinema falando, cara, como eu sou especial, gente. Tô aqui do lado de Wim Wenders, Saramago, Oliver Sacks, vendo o mundo desse jeito, muito privilegiado, praticamente uma artista. E... fiquei pensando muito como é que foi pra você. Foi uma ideia do João Jardim, né? Foi a ideia do João. Foi a ideia do João. O João me ligou um dia, falou que... me chamando para fazer um filme sobre a miopia. Sobre a miopia. Eu falei, sobre a miopia? Coisa... E aí ficamos pensando, conversando e tal. E a gente resolveu fazer uma coisa interessante que foi começar a conversar com pessoas que tinha alguma especialidade que pudesse dar algum caminho, algum viés. Físico, poeta, músico, filósofo, pintores. E a gente começou a conversar. Começamos pelo nosso oculista, que o oculista era comum. Eu sou por ele, Dr. Orlando Ábido. Ele nos recebeu um sábado e deu uma aula. Porque a grande pergunta é assim, o que é ser míope? Durante essa pesquisa, eu falei, João, no filme não é sobre a miopia, é sobre o olhar. E foi aí que a gente começou a aprofundar as ideias da questão do olhar. Você é míope de quantos anos? Eu era, porque eu fiz catarata e botei lente dentro. Então eu tinha 10 de miopia, 10 num, às vezes chegou a ter 11 num outro. Mas eu fiquei sem óculos e um dia o meu filho olhou para mim e falou, pô, pai, tão estranho você sem óculos. Ele nunca tinha me visto sem óculos na vida, né? Porque eu uso óculos desde 12, 13 anos. E outras pessoas também, pô, você tá estranho, diferente e tal. E aí eu resolvi colocar o óculos sem lente. Um óculos fake esse aí? Não é fake, hoje não é fake porque aqui embaixo para ler. Tá. Porque vista cansada. Astigmatismo, vista cansada. Tô começando com isso aí. Entendeu? O braço vai ficando curto, né? Vai. Tinha uma pergunta que a gente se fazia assim, não, se você prefere ser cego ou surdo? Não ver ou não ouvir? E se você fizer essa pergunta, todo mundo prefere não ser cego, prefere ser surdo. Depois da experiência do filme, eu prefiro
Eu não prefiro mais ser surdo, eu prefiro ser cego, porque o mundo do silêncio é muito pior. Esse avião que está passando ao fundo, eu não estaria escutando. E você que trabalha com imagem falar isso me deu até um negócio agora. Porque você, de alguma forma, o cego vê. Ele vai criando o tempo inteiro imagens. Mas não ouvir, não se ouvir. Imagina o mundo do silêncio. Para pensar. Eu, quando saí do filme, quando acabou o filme, eu falei assim, eu preferia ser cego.